Olá, galera boa concurseira, tudo bem com vocês? Como é que está a preparação para a FunSaúde com vocês? Estão vendo os vídeos do canal? Tem 3 vídeos aqui no cardzinho aqui em cima, tá bom? É só acessar aula 1, aula 2 e aula 3 sobre a Lei 17.186, tá bom? A partir de hoje vamos iniciar a análise do decreto 33.691. O que é esse decreto, professor? Esse decreto ele cria o Estatuto Social da FunSaúde, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos analisar esse decreto e para vocês ficarem fera, para vocês ficarem especialistas em legislação da FunSaúde, tá bom? Então, de agora em diante, não esqueçam de ver os vídeos anteriores da lei, que a lei ela precede o estatuto foi criado depois, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, vamos só mudar a canetinha aqui. Pessoal, o que é esse decreto? O que é esse estatuto social? O que é um estatuto social? O estatuto social, popularmente conhecido como a certidão do nascimento das empresas. Ela, a partir do momento que a lei cria a empresa, é necessário que essa certidão de nascimento, esse estatuto, ele seja estabelecido para poder ordenar reuniões, ordenar eleições de seus dirigentes, tá bom? E o estatuto social ele serve como uma espécie de lei fundamental para os empreendimentos, tá bom? E aqui são os membros da FunSaúde, o pessoal do Conselho Curador, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, que são os órgãos estatutários da FunSaúde, que é aquilo que a gente já falou anteriormente em outros vídeos. Vamos só ver aqui. Caneta. Pronto. E aí, pessoal, o decreto 33.691, ele foi criado, sancionado em 24 de julho de 2020. Foi bem depois da criação da lei. E ele dispõe sobre o Estatuto Social da FunSaúde. Simplesmente só dispõe sobre ele cria o Estatuto Social da FunSaúde, que é o que faltava para regulamentar a fundação, cuja criação foi autorizada pela Lei 17.186, cuja criação da FunSaúde foi autorizada por essa lei, como a gente já discutiu muito anteriormente. E aí, ó, considerando a necessidade de dispor, conforme a previsão do parágrafo 3º do artigo 1º da citada lei, sobre a organização e funcionamento da FunSaúde, em especial sobre as competências de seus órgãos, as atribuições de seus dirigentes, a substituição dos membros e a periodicidade das reuniões do Conselho Curador. Para regulamentar isso, considerando tudo isso, fica aprovado nos termos do anexo único desse decreto o Estatuto Social da FunSaúde, cuja instituição foi autorizada pela Lei 17.186, que a gente já bateu muito nessa tecla. Essa lei, ela instituiu, ela criou a FunSaúde. E esse decreto, ele é o Estatuto Social da FunSaúde. Toda fundação, toda empresa pública, ela tem um estatuto social, que ela regulamenta tudo isso aqui, as competências de seus órgãos, atribuições de seus dirigentes, a substituição dos membros e a periodicidade das reuniões do Conselho Curador. Ela regulamenta isso. E esse decreto foi sancionado dia 24 de julho de 2020. E aí, para esquentar, para começar bem essa aula, essa análise do decreto, primeira questão, questão 1, lembrando que não tem banca definida ainda, tá bom? A gente espera que esse primeiro semestre de 2021, com a diminuição com a redução da pandemia, com a diminuição de casos, ocorra o lançamento desse edital, mas não foi lançado ainda, tá bom, pessoal? E aí a primeira questão diz o seguinte: o decreto 33.691 de 24 de julho de 2020 dispõe sobre, ele fala sobre, o que é que ele faz? Ele autoriza o Poder Executivo a instituir a FunSaúde? Errado, pessoal. Quem autoriza é a Lei 17.186. Ele dispõe sobre os patrimônios e recursos da FunSaúde? Também errado. Quem fala sobre isso é a lei também. Ele dispõe sobre a finalidade da FunSaúde? Não. E ele dispõe sobre o Estatuto Social da FunSaúde? Ok, pessoal. Muito fácil. Esse decreto, que é o Estatuto Social da FunSaúde, ele dispõe, né, sobre o Estatuto Social da FunSaúde. Questão número 2. O decreto 33.691, a gente vai ler muito, vai falar muito sobre isso.
de 24 de julho de 2020, que dispõe sobre o Estatuto Social da Funsaúde, deve regulamentar sobre, com exceção de, sobre as competências de seus órgãos, ok, pessoal. Sobre as atribuições de seus dirigentes, ok. Sobre as atribuições do secretário de Saúde do Estado, nada a ver, pessoal. Ela não fala nada disso. A fundação é separada da Secretaria de Saúde do Estado. Apesar dela ser vinculada, mas ela é separada. Ela não regulamenta a atribuição do secretário de Saúde, não, viu, pessoal? Então, exceto essa. Sobre a substituição dos seus membros, a periodicidade das reuniões do Conselho Curador, ok, viu? E aí a gente vai começar a fazer uma leitura da lei, uma parte um pouco mais delicada, mais complexa, mais chata, né? Mais necessária para a gente aprender. Então, se você não tem tempo de assistir todo esse vídeo, professor, eu gasto 1 hora, 2 horas no trânsito para o trabalho. Liga no Bluetooth do carro e vai escutando, que é muito importante, tá bom? E a gente vai... Por que, professor, que a gente vai começar a partir do capítulo 3? Porque os capítulos anteriores são coisas que já existem na Lei 17.186 e que nós já discutimos em vídeos anteriores, tá bom? Das regras gerais dos órgãos estatutários. O que são esses órgãos estatutários? São o Conselho Curador, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. São 3 órgãos. Seção 3. Da comprovação do atendimento aos requisitos e vedações. Artigo 14. Os indicados para serem administradores ou membros do Conselho Fiscal da Funsaúde deverão comprovar o atendimento aos requisitos e vedações dispostos no artigo 12 e 13 mediante a apresentação dos seguintes documentos. Primeiro, declaração do indicado que atende aos requisitos exigidos no artigo 12 e não incorre em nenhuma das vedações do artigo 13. Segundo, documentos comprobatórios da formação acadêmica no termo do tempo de exercício e conhecimento compatível para o exercício do cargo. Ou seja, para entrar nesse cargo, você tem que comprovar o tempo de formação, o tempo de experiência profissional. Parágrafo único. A verificação do cumprimento dos requisitos e vedações previstos nas seções 2 e 3 desse capítulo será realizada pelo Comitê de Elegibilidade que trata esse estatuto. Comitê de Elegibilidade. Artigo 15. O atendimento aos requisitos e às vedações de que tratam os artigos 12 e 13 será indispensável em todas as nomeações e eleições realizadas, inclusive em caso de recondução. Artigo 16. A não apresentação ou apresentação incompleta dos documentos referidos nessa seção importará em desqualificação do membro indicado. Tá bom? Se a pessoa não apresentar uma documentação completa, ela será automaticamente desqualificada para esse cargo pelo Comitê de Elegibilidade da Funsaúde. O que é que faz esse comitê? Esse comitê avalia as documentações e vê se a pessoa está apta ou não a ser membro da Funsaúde. Membro dos órgãos estatutários, evidente. Artigo 17. As vedações serão verificadas por meio de autodeclaração apresentada pelo indicado, mediante preenchimento do formulário próprio. Da posse e da recondução. Artigo 18. Os membros do Conselho Curador e da Diretoria Executiva serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse em livro de atas do respectivo colegiado no prazo máximo de até 30 dias contados a partir da nomeação. Viu, pessoal? 30 dias, não esqueçam. Qualquer número, qualquer data, vocês notam, porque pode cair na prova. Parágrafo 1º. O termo de posse deverá conter um domicílio no qual o administrador receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão. É evidente também, pessoal, que quando você vai investir num cargo desse, você tem que ter um domicílio próprio e colocar o endereço lá para a Funsaúde saber a que endereço mandar aquela intimação. Parágrafo 2º. O termo de posse contemplará a sujeição do administrador ao Código de Conduta e Integridade. Também, quando você assume, você está sujeito a todas as regras, a todas as recomendações e vedações explícitas no Código de Conduta e Integridade da Funsaúde. Parágrafo 3º. Antes de entrar no exercício da função e ao deixar o cargo, os administradores deverão apresentar à Funsaúde, que zelará pelo sigilo legal, declaração de ajuste, declaração de imposto de renda e suas retificações. Parágrafo 4º. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante a assinatura do termo de posse desde a data da respectiva eleição. A partir da data da eleição, eles já vão ser investidos em seus cargos. Parágrafo 5º. Os administradores de ambos os conselhos serão avaliados anualmente
e somente poderão ser reconduzidos em acordo com sua avaliação. Parágrafo 6º. Até o mês de março de cada ano, a Secretaria de Saúde, como órgão supervisor, receberá as avaliações dos administradores, processadas pelo Comitê de Elegibilidade. Vamos lá, a terceira questão. Segundo o decreto, o Estatuto Social, o decreto que aprova o Estatuto Social da FUNSAúde e dá outras providências, assinala a alternativa correta, pessoal, tá bom? Os membros do Conselho Curador e da Diretoria Executiva serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do respectivo colegiado no prazo máximo de 60 dias contados a partir da data de nomeação. Pessoal, errado. Prazo máximo de 30 dias, viu? 30 dias. Letra B. O termo de posse deverá conter um domicílio no qual o administrador receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sugestão. Ok. Verdadeiro. Letra A, incorreta, né? Coloquei aqui como correta, mas a letra A é incorreta e a letra B é a alternativa correta. Letra C. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seu cargo mediante a assinatura do termo de posse após 30 dias da data da respectiva eleição. Os membros do Conselho Fiscal, eles serão investidos em seu cargo a partir da respectiva eleição, a partir do dia da respectiva eleição, pessoal. Não é 30 dias, viu? Vejam que esses números caem e muitas vezes confundem. Por isso que é importante vocês fazerem a leitura da lei, notarem os aspectos importantes, para na hora da prova não confundir, tá bom? Letra D. Aqui a letra C errada. Letra D. Os administradores de ambos os conselhos serão avaliados semestralmente e somente poderão ser reconduzidos de acordo com a sua avaliação. Serão avaliados anualmente, tá bom, pessoal? Incorreta. Então, o gabarito da questão número 3 é a letra B. B de bola. Novamente, a leitura da lei. Vamos lá, pessoal. Do desligamento e da perda do cargo. Pessoal, não esqueça de curtir esse vídeo, tá bom? De mandar nos grupos de WhatsApp para seus colegas, que é muito importante para o canal. Curte lá, pode comentar, tá bom? Esse feedback é importante para mim. Quando é que o membro dos conselhos curador, fiscal e diretoria executivas vão perder seus cargos? Artigo 19. Os membros desses conselhos serão desligados mediante renúncia voluntária. A pessoa chegou lá e disse assim, não quero mais ser membro do conselho curador. Então sai. Ou perda do cargo, conforme disposto no estatuto. Ou perda do cargo devido a alguma infração, tá certo? Artigo 20. Dar-se-á a vacância do cargo do membro do conselho curador, da diretoria executiva e do conselho fiscal quando? Primeiro, o membro do conselho curador, do conselho fiscal, que deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas, né? Ele não compareceu em 2 reuniões ou 3 intercaladas nas últimas 12 reuniões, sem justificativa. O cara deixou de ir às reuniões e não justificou o motivo. Será que estava doente, né? Não justificou e ele vai perder o cargo, vai ser desligado. Segundo, o membro da diretoria executiva que se afastar do exercício do cargo por mais de 30 dias consecutivos, salvo em caso de licença, né? Férias, ou casos autorizados pelo Conselho Curador. Terceiro, incorrência em qualquer uma das vedações que trata o artigo 13 desse estatuto. Artigo 21. No caso de vacância dos cargos do Conselho Curador e Fiscal, no caso de cargo ficar vago, o presidente do Conselho Curador deverá dar conhecimento à autoridade competente para promover o imediato preenchimento do cargo para completar o prazo de gestão ou atuação do Conselho. Parágrafo 1º. A função do membro do Conselho Curador e do Conselho Fiscal é pessoal e não admite substituto temporário ou suplente, inclusive para representante dos empregados. A função do Conselho Curador e Conselho Fiscal, ela não admite substituto. A pessoa saiu, aí entrou um substituto, não admite. Parágrafo 2º. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho Curador e Fiscal, o colegiado fixará o quórum para deliberação contado a partir dos membros remanescentes, os que sobrarem. Vamos à quarta questão. Vocês já estão afiados em FUNSAúde, vocês já estão afiados na Lei 17.186, foi comentado em 3 vídeos anteriores nesse canal, tem uma playlist só com vídeos, e a partir de agora nós estamos dando início ao comentário, análise do decreto 33.691, que é o Estatuto Social da FUNSAúde. Essa legislação ela vai cair na prova da FUNSAúde. Qual é a banca, professor? Não sei.
Pode ser que seja a UES, pode ser que seja a CESP, a Sebrasp, pode ser que seja a Fundação Carlos Chagas, pode ser que seja a IDECAN, qualquer uma dessas bancas. Mas essas bancas terão como prioridade colocar questões sobre a legislação da Funsaúde, viu? Questão número 4. Considerar as disposições do decreto do Estatuto Social, assinar a alternativa incorreta sobre desligamento e a perda do cargo. Lembre-se que aqui está pedindo a incorreta, para você não errar na hora da prova. Os membros do Conselho Curador, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, veja que são 3 os órgãos estatutários, ó. São 3, a gente cansa de falar isso, tá certo? Não vai errar, não tem Conselho Consultivo. Tem Conselho Curador, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Serão desligados mediante renúncia voluntária por perda de cargo? Yes, pessoal. Verdadeiro. Dá-se a vacância do cargo do membro do Conselho Curador e da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal quando o membro da Diretoria Executiva que se afastar do exercício do cargo por mais de 30 dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias. Verdadeiro. Letra C. A função do membro do Conselho Curador, do Conselho Fiscal é pessoal e não admite substituto temporário ou suplente. Verdadeiro, o que a gente já falou anteriormente. Os membros do Conselho Curador, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não podem ser desligados em hipótese alguma, dados seus cargos vitalícios. Totalmente errado, pessoal. Seus cargos não são vitalícios e eles podem ser desligados por vários motivos, tá bom? Então, essa é o gabarito da questão, porque é a alternativa que traz a sentença incorreta. Novamente a leitura da lei, tá bom, pessoal? Vamos lá. Força, vamos estudar, vamos ter perseverança para poder passar, para poder garantir uma vaga no concurso da Funsaúde. Das reuniões. Vamos aqui apagar um pouco aqui, borracha. Novamente a canetinha aqui. Das reuniões. Como é que vai acontecer as reuniões da Funsaúde? Artigo 22. Os órgãos estatutários reunir-se-ão com a presença da maioria simples de seus membros. Artigo 23. As deliberações do Conselho Curador e Fiscal e da Diretoria Executiva serão tomadas pelo voto da maioria simples de seus membros e registradas em ata, podendo ser lavradas de forma sumária. Artigo 24. Em caso de decisão não unânime, o voto divergente poderá ser registrado a critério do respectivo membro. Artigo 25. Nas deliberações colegiadas do Conselho Curador e da Diretoria Executiva, os respectivos presidentes terão voto de desempate, além do voto pessoal. Viu? Ó? Somente do Conselho Curador e da Diretoria Executiva, nada de Conselho Fiscal aqui. O presidente ele terá um voto de desempate, além do próprio voto dele, tá bom? Artigo 26. Os membros de um órgão estatutário, quando convidados, poderão comparecer às reuniões de outros órgãos, sem direito a voto. Eles podem ir para outros órgãos, contanto que não vão votar, né? Artigo 27. As reuniões dos órgãos estatutários deverão ser presenciais, admitindo-se participação do membro por tele ou videoconferência mediante justificativa aprovada em colegiado. Parágrafo único. Foi o que ele fez aqui. Ele fez uma observação. Em situação declarada como de emergência social, estadual ou nacional que impossibilita a realização de reunião presencial, poderá ocorrer reunião por videoconferência. Por que foi que ele colocou isso? Dado o contexto da pandemia, né, que é uma situação declarada de emergência nacional e estadual, que não pode haver reuniões presenciais. Então, ele colocou essa observação. Artigo 28. As reuniões dos órgãos estatutários serão convocadas por seus respectivos presidentes e pela maioria de seus membros do respectivo colegiado. Artigo 29. A pauta da reunião e da respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo em hipótese devidamente justificada pela Funsaúde e acatadas pelo colegiado. Ou seja, vai ter uma reunião do Conselho Curador. O que é que acontece? 5 dias antes, a pauta da reunião vai ser distribuída entre seus membros, para que eles tomem conhecimento. E aí, a partir daí, eles vão se reunir sabendo da pauta da reunião. Da remuneração dos conselhos. Artigo 30. Os membros do Conselho Curador e Fiscal não serão remunerados, sendo o exercício das atividades considerado como relevante interesse público e social. Interessante isso aqui, pessoal. Como é que você assumir um cargo de extrema relevância, que exige muita responsabilidade, não vai ser remunerado? Sabe-se lá por quê, né? Mas não vai ser. Lembre-se, Conselho Curador e Fiscal, diretoria executiva vai ser remunerado. Parágrafo único. Conselho Curador e Fiscal farão jus à cobertura das despesas como deslocamento, hospedagem e alimentação mediante fixação pela diretoria executiva. No caso de deslocar para o interior do estado do Ceará,
com despesa de alimentação, hospedagem, eles terão direito a isso, pelo menos, né? Do Código de Conduta e Integridade. A FunSaúde tem um código. Toda empresa pública, ela vai ter um código de conduta e integridade. E a FunSaúde aprovará e divulgará o código de conduta e integridade, o que vai ter nesse código? Os princípios, valores e a missão da FunSaúde, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesse e vedação de atos de corrupção e fraude. Muito importante. As instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade, é o que vai ter nesse código. O que é que tem mais? O canal de denúncias que possibilita o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas e éticas, normas obrigacionais. O que é que tem mais? Os mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utiliza o canal de denúncia. O cara foi lá, fez uma denúncia muito grave, né, e alguém, né, fez uma retaliação. O Código de Conduta e Integridade tem um pontinho lá que ele estabelece que não pode haver retaliação, que tem que haver uma fiscalização disso. Mecanismos de proteção tem que existir. E o que é que tem mais? As sanções aplicáveis em caso de violação às regras de conduta de integridade, a previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o Código de Conduta e Integridade a empregados, administradores e conselheiros sobre a política de gestão e risco dos administradores. Anualmente, no mínimo anualmente, esse pessoal dos órgãos estatutários, conselheiros, administradores e empregados serão treinados sobre esse código, tá bom? Para não esquecer, ficar na cabeça mesmo. Para não incorrer em atos de corrupção e fraude, para não ter esse perigo, tá bom, pessoal? Da representação judicial e consultoria jurídica da FunSaúde. O pessoal lá que vai defender os interesses da FunSaúde, os advogados, os procuradores. Artigo 32. A Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, compete nos termos da lei orgânica a representação judicial e consultoria jurídica da FunSaúde, tá bom? Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo não impede a criação da estrutura da FunSaúde, na estrutura da FunSaúde de órgãos de simples assessoramento jurídico, tá bom? E aí eu coloquei um memezinho aqui bem interessante, ó. Esses são os membros do Conselho Curador e Fiscal. Expectativa, quando o cara assume o cargo lá. Fica lá ganhando muito dinheiro, né? Muitas atribuições e tal, mas realidade, o cara não ganha nada, o cara é voluntário, somente se ele deslocar para outro local do estado, com hospedagem, alimentação, que ele vai ganhar aquele valor referente àquele gasto, do contrário, nada. E aí vamos à quinta questão. Nos termos do decreto 33.691 de 2020, marca a sentença incorreta. Qual é a sentença incorreta? Os órgãos... vamos lá, pessoal. Os órgãos estatutários reunir-se-ão com a presença da maioria simples de seus membros? Isso aqui é correto, pessoal. As deliberações do Conselho Curador e Fiscal e da Diretoria Executiva serão tomadas pelo voto da maioria simples de seus membros registrados em ata? Correta, não é incorreta. Nas deliberações colegiadas do Conselho Curador e da Diretoria Executiva, os respectivos presidentes terão voto de desempate, além do seu voto pessoal? Correta. Os membros de um órgão estatutário, no caso, os membros de Conselho Curador, Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal, convidados poderão comparecer às reuniões de outros órgãos com direito a voto, pessoal. Errado. Eles poderão comparecer a reuniões de outros órgãos, sim, mas não terão direito a voto. Então, essa é o gabarito da questão, porque é a sentença incorreta. Questão número 6. Considerando o decreto 33.691, para não esquecer, né, que é o Estatuto Social da FunSaúde, assinala a alternativa, dessa vez a alternativa correta. Somente os membros do Conselho Curador não serão remunerados, sendo o exercício da sua atividade considerada de relevante interesse público e social. Os membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal, pessoal, os dois. Não terão dinheiro no final do mês. Terão muitas responsabilidades. Letra B. O Conselho Curador e o Fiscal farão jus à cobertura de despesas com esse deslocamento, hospedagem e alimentação mediante fixação pela Diretoria Executiva. Ok, pessoal. Essa é a alternativa correta da questão número 6. Vamos analisar a C. Os membros da Diretoria Executiva não serão remunerados? Errado, pessoal. Errado por quê? Porque os membros da Diretoria Executiva serão remunerados. Os que não serão remunerados
São do Conselho Fiscal e do Conselho Curador. Letra D. Por se tratar de atividade considerada como de relevante interesse público e social, os membros do Conselho Curador devem ser bem remunerados? Não, pessoal, não vai ser remunerado, não vai ganhar dinheiro, não. Não se preocupe. Conselho Curador e Conselho Fiscal não serão remunerados. Então, letra B é o gabarito da questão 6. Pessoal, terminamos essa aula primeira parte do decreto 33.691, que é o Estatuto Social da FunSaúde. E a segunda parte é próxima semana. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar, de comentar. Não deixem de imprimir a lei. A lei vai estar aqui, pessoal. Vai estar aqui no vídeo aqui embaixo, tá bom? E aí não deixe de imprimir a lei, não deixe de ver, não deixe de estudar. E acredite, pessoal. Se você acreditar e se você estudar, fizer por onde, uma vaga é sua. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e bons estudos.